Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maiara Velosa, eu sou médica, sou formada há 10 anos, tenho pós-graduação em reumatologia e ciências de obesidade e sarcopenia e hoje na medicina o meu foco é o tratamento de obesidade, é emagrecimento. E eu decidi vir aqui hoje falar isso com vocês. Já tenho uma bagagem boa aí, posso passar bastante orientação nessa área para vocês, tá? E por que que eu decidi fazer isso? Porque a gente escuta muita coisa quando a gente vai falar sobre emagrecimento, né? E tem muita coisa aí que não é correto, que a gente vai escutando do vizinho, vai escutando da tia, do primo, e que vai entranhando na gente, né? A gente vai adquirindo aqueles conceitos equivocados das pessoas que não têm um know-how para falar sobre isso e vai fazendo desses conceitos verdades, né? Porque uma mentira repetida várias vezes acaba virando uma verdade. Então hoje, o maior desafio ali não é só tratar a obesidade, né? O sobrepeso, e sim desmistificar os conceitos que os pacientes chegam no consultório. Por exemplo, sobre medicamentos. Então, como eu passo a maior parte da minha consulta falando sobre isso, eu decidi gravar uma série onde eu vou explicar para vocês quais são os medicamentos e por que nós usamos esses medicamentos para o tratamento de obesidade, por que esses medicamentos são bons para emagrecer, quando que eu devo utilizar o medicamento ou não, colaterais, tudo o que vocês tiverem de dúvidas sobre medicamentos para essa finalidade, para emagrecimento, eu vou falar aqui, tá? Mas antes de tudo, eu quero falar sobre os maiores mitos que tem sobre medicamento, tá? Primeira coisa que eu falo para o meu paciente é o seguinte, gente: o médico ele trata com medicamento, tá? Ninguém vai na minha consulta para escutar eu falar sobre dieta, porque eu não sou uma nutricionista. Ninguém vai na minha consulta para escutar falar sobre exercício físico, porque eu não sou uma educadora física, eu não tenho formação nisso. Qual a minha formação em medicina? E o meu diferencial desses outros profissionais em questão de emagrecimento é justamente poder prescrever um medicamento. Então não faz sentido estar na minha consulta, estar comigo, se não for para a gente falar sobre o medicamento que vai tratar a obesidade, tá? Isso é a primeira coisa que eu sempre falo. Então, assim, sempre digo aí, até uso o exemplo do meu filho é o Pedro, ele tem 8 anos, e o Pedro desde sempre ele olha para mim e fala: mamãe, isso aqui é saudável, isso aqui não é. Então hoje a gente já tem um conceito sobre o que é bom e o que não é bom, o que é saudável e o que não é saudável. Então eu não vou me propor ao papel de vir aqui falar que comer frango, grelhados, legumes e verduras é melhor do que comer um hambúrguer, porque todo mundo já sabe isso, vocês já estão cansados de saber isso, tem 1000 pessoas aqui falando sobre isso, tá? Falar sobre o que é saudável e o que não é saudável não tem mudado o panorama que a gente tem sobre a obesidade. Hoje a gente tem cada vez mais conhecimento sobre o que é saudável, só que a gente não tem uma queda no número de obesos. A gente só vê esse número crescer. Então eu sentar aqui, né, perder meu tempo, gastar, não perder, né, mas disponibilizar o meu tempo, que é precioso, para eu falar algo que vocês já estão cansados de ouvir, eu não acho que é viável, né? Então eu estou aqui me propondo a trazer uma nova visão, um novo conceito, um novo olhar para o tratamento de sobrepeso e obesidade, para o emagrecimento, tá? Então vocês não vão escutar aqui a gente falar disso, tá? E por quê? O que acontece aí que a gente vê muitas pessoas já têm esses conceitos, né, sobre o que é saudável e o que não é saudável, e por que a obesidade só cresce, o sobrepeso só vem aumentando? Porque a gente ainda não consegue ver a obesidade como uma doença, a gente vê a obesidade como preguiça, né, como falta de vontade. A gente não consegue ver a obesidade como uma doença, tanto que hoje você toma um medicamento para tratar diabetes, você toma um medicamento para tratar a pressão alta, você toma um medicamento para tratar qualquer outra doença, mas você não toma um medicamento para tratar a obesidade. Você acha que isso é errado, ou você tem 1000 conceitos aí que te bloqueiam de fazer o tratamento, porque você, assim como a maioria das pessoas, ainda acredita que sobrepeso e obesidade é uma questão de querer que eu emagreça, né? Que estar obeso ou estar de sobrepeso é só uma questão de escolha,
né? Que é algo que, se você mudar o estilo de vida, se você fizer uma dieta e um exercício, como se fosse a coisa mais fácil do mundo, você emagreceria. E a minha pergunta é, se é tão fácil assim, por que mais de 60% da população está acima do peso? Então não é sobre isso, né? A gente vai precisar desmistificar esses conceitos sobre medicamento, sobre tratamento e esse olhar sobre a obesidade como uma doença que requer um tratamento como todas as outras. A partir do momento que a gente enxergar a obesidade dessa forma, a gente enxerga o medicamento também como algo benéfico e necessário para o tratamento, tá? Então, hoje eu vou falar principalmente sobre os principais mitos aí que a gente tem sobre medicamentos, né? Então, o clássico é que remédio para emagrecer causa rebote. Você já ouviu falar isso? Com certeza, né? Você também já ouviu e também já deve ter falado isso, né? Então, quantas vezes aí vocês se depararam com a galera que fala, eu tomei medicamento X, vamos lá, Ozempic, emagreci 10 quilos, mas a hora que eu parei eu engordei tudo de novo. Este medicamento dá rebote, né, doutor? Não, não existe efeito rebote de nenhum medicamento para emagrecer. O que acontece aí? E aí eu dou vários exemplos para vocês entenderem. Então eu falo assim, se eu fosse um cardiologista e você fizesse um exame lá e eu visse que sua pressão está alta, né? Primeira coisa é orientar mudanças do estilo de vida, né? Orientações gerais. Então, vamos diminuir sal, vamos melhorar a alimentação, vamos fazer exercício físico, que isso tudo vai te ajudar no controle da sua pressão. E no final eu iria te prescrever uma losartana. O que a losartana ia fazer? Então, mudança do estilo de vida e medicamento para tratamento de pressão alta de hipertensão. O que o losartana ia fazer? Ele ia pegar a sua pressão, que estava alta, a hora que você começa a tomar losartana, a sua pressão abaixa, normaliza. Se você parar de tomar losartana, o que vai acontecer com a sua pressão? Ela vai voltar a subir. O que seria isso? Efeito rebote. Mas você já ouviu falar em efeito de rebote do losartana em medicamento antihipertensivo? Não, né? Com a obesidade é a mesma coisa. Se você começou um tratamento, né, de emagrecimento, você perdeu 10 quilos e aí você tira o medicamento, você volta a ganhar peso porque aquilo que estava controlando a sua doença, você tirou. Principalmente você tira isso sem ter as mudanças do estilo de vida para sustentar aquele peso novo. Então não existe efeito rebote, tá? Você deveria perder peso é uma fase, depois você deveria manter o uso da medicação em uma dose menor, né, para que você conseguisse manter o peso. Tá? Então, o que a gente precisa ter aqui de conceito é que não existe efeito rebote. Você tirou o medicamento que estava controlando a sua doença e a hora que você tira o medicamento, aquela doença que não estava curada, ela volta, tá? Como na pressão alta, se você tirar um remédio para pressão, sua pressão vai aumentar. Agora, se você perder peso, se você mudar o estilo de vida, a gente sabe que perda de peso melhora a pressão. Então, se você tiver essas outras medidas também associadas, você pode mais para frente ir diminuindo a dose do medicamento e quem sabe até em um futuro conseguir retirar o medicamento e não ter o reganho de peso, tá? Mas a maioria das vezes o que acontece é que vocês acabam retirando o medicamento porque vocês acham que o tratamento é só sair dos 90 e chegar nos 80 quilos. Vocês não entendem que o tratamento tem a fase de perda de peso, né, que é sair do peso elevado e chegar no peso adequado, e depois você tem a fase de manutenção, tá? E principalmente, se não tiver as mudanças do estilo de vida, esse peso ele vai voltar. E não vai voltar porque o medicamento fez isso, não. Vai voltar porque você não fez o tratamento corretamente. E você não seguir as orientações aí do seu médico, tá? Então esquece, check aí. Não existe efeito rebote do medicamento para obesidade, sobrepeso, para emagrecer, o que vocês quiserem, do jeito que você quiser chamar aí, tá? Tem que ser feito um acompanhamento tem que ter uma orientação aí dessa parte para você não sofrer com esse efeito sanfona, que é o sobe e desce da balança aí, tá? Outros dados que a gente tem é sobre a mudança do estilo de vida. A gente sabe que fazer dieta ou exercício físico como uma estratégia de curto prazo ela é eficaz, mas de longo prazo não é. E a gente sabe que 97% das pessoas voltam a ganhar peso, porque não conseguem sustentar uma dieta por muito tempo, tá? Então,
o reganho e o efeito sanfona é algo muito frequente, e é muito frequente porque a gente não entende que o tratamento precisa ser de forma contínua, tá? A partir do momento que você entender isso, você vai parar de sofrer com o efeito sanfona, e quando você tirar esse conceito de rebote, você também vai conseguir melhorar isso, tá bom? Outra coisa que eu sempre falo, né, que tem muita gente que fala assim, ah, mas eu não queria tomar remédio, eu não queria tomar remédio, eu não queria tomar remédio. Se a gente toma remédio para diabetes, se a gente toma remédio para pressão alta, se a gente toma remédio para tratar todas as outras doenças, por que a gente não pode tomar um remédio para tratar sobrepeso e obesidade? Por que a gente acha que isso é errado? Por que a gente acha que isso não pode ser feito? Né? A gente não tem essas barreiras porque a sociedade bate muito em cima de um medicamento para emagrecer, porque leva muito para o viés estético. Como se, nossa, você está tomando um remédio só para emagrecer, né? Como se fosse algo puramente estético, né? E a estética ainda hoje é vista como algo desnecessário, né? Que não vale a pena você correr um risco ou colocar a sua saúde em risco para ter uma finalidade estética. Primeiro ponto, estética é necessário, estética é autoestima, saúde mental, tá? É saúde emocional. Então, se eu sofro com algo da minha parte estética e isso me causa emoções negativas, tudo isso vai repercutir em outras áreas, com toda certeza. Então, eu sempre dou o exemplo do paciente, meu nariz, né, tem o nariz ali grande, a vida inteira essa criança foi chamada de tucano, etc, etc. Ele vai crescer com esse trauma, né? E se eu faço o tratamento ali e eu resolvo aquele, né, que hoje tem tratamento, deixo aquele nariz mais bonito, enfim, né, no conceito ali do que a pessoa acha que é bonito ou não, e eu resolvo aquilo ali, eu paro de sofrer com aquilo, isso vai me trazer benefícios na parte da minha saúde mental e emocional. E aí hoje a gente não tem dúvida que saúde não é só a parte física, mas é a parte emocional também, a parte mental também e a parte espiritual. Então a gente tem um tripé aí da saúde, né? Física, mental, emocional e espiritual. Então se eu trato algo que me incomoda na parte física, eu vou melhorar minha parte emocional. Então por mais que eu não tenha impacto daquilo ali na parte no meu físico, eu posso ter impacto daquilo na minha parte emocional. Isso requer tratamento. Se pode ser resolvido, por que não? Né? Então, eu acho que a parte estética ela vem muito isso, trazer essa melhora da autoestima, essa melhora da parte emocional, e a gente vê muito isso no dia a dia, até com o próprio processo de emagrecimento, tá? As pessoas mudando aí energia, ficando mais feliz, mais contente, melhora casamento, melhora no trabalho, melhora tudo. Então, mesmo se fosse algo só estético, não tivesse uma parte de saúde envolvido, ainda assim, para mim, valeria a pena ser feito, porque essa parte estética, ela influencia muito em outras áreas da nossa vida, tá? Mas então, por que não tomar um remédio para emagrecer? Por causa disso, porque as pessoas vão falar, porque as pessoas vão colocar isso de uma forma, de uma maneira errada, e aí bloqueia muitas pessoas de se tratarem, tá? Então hoje a gente sabe que quando a gente tem um diagnóstico de diabetes, 85% das pessoas começam a tomar medicamento, começa a fazer o tratamento do diabetes com um medicamento que na maioria das vezes poderia tratar também a obesidade. Só que quando a gente dá um diagnóstico de obesidade ou de sobrepeso, só 2% das pessoas buscam tratamento com medicamento para tratar a obesidade ou sobrepeso. Isso porque a gente não consegue entender que essa aqui é uma doença, obesidade, assim como o diabetes. Então a gente tem esse conflito ainda, que é muito mais um conflito ideológico do que qualquer outra coisa, tá? Até porque quando eu trato a obesidade, eu estou diminuindo a incidência de diabetes, porque a obesidade ela vai evoluir para o diabetes. Na maioria das vezes a gente usa o mesmo medicamento para tratar diabetes e obesidade, tá? Então é mais conceitos que a gente tem que começar a tirar da nossa cabeça, tá? Outro conceito que a gente vê muito é que, eu tenho medo de ficar dependente. Doutora, vou ter que tomar isso pro resto da vida, vou ficar dependente disso aqui. E aí? Gente, o medicamento, ele não causa dependência.
Talvez você tenha que usar o medicamento de forma contínua, porque você não consegue controlar a sua doença de outra forma, né? Então, se você conseguir controlar com o estilo de vida, você não vai precisar do medicamento. Mas se você não conseguir controlar com o estilo de vida, você vai precisar do medicamento. Isso não significa que você ficou dependente, né, quimicamente do medicamento. Só quer dizer que você precisa deste medicamento para estar no peso adequado. Então, se você começou o processo de perda de peso, você saiu dos 100 quilos, chegou no 80, e a hora que a gente começa a diminuir a dose do medicamento, a gente começa a retirar o medicamento, seu peso que estava 80, ele começa a aumentar, vai para 81, 82, a gente vai manter. Porque o que isso está me falando? Se eu retirar o medicamento, você vai voltar a ganhar peso. Então é necessário manter este medicamento para você conseguir manter, para você conseguir ter um peso adequado. E ainda é melhor você tomar um medicamento e estar num peso adequado do que você ser obeso. Então, doutor, eu só consigo manter o meu peso no peso adequado, vamos dar um exemplo aqui, 80 quilos, se eu estiver em uso do medicamento. Ok, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Isso não é dependência, isso é uma necessidade e não dependência, tá? Agora, eu não quero usar medicamento, eu não quero só dar um start, não quero. Então você vai ter que ter uma grande mudança no seu estilo de vida para você poder segurar esse peso sem o medicamento. Isso é frequente, gente? Não. A maioria dos pacientes precisa do medicamento de uso contínuo, mas isso não é dependência. Como eu falei, a obesidade é uma doença crônica. Assim como eu preciso, né, tenho diagnóstico de diabetes, eu vou precisar desse medicamento de forma contínua após o diagnóstico de diabetes. Da mesma forma, eu vou precisar desse medicamento de forma contínua após o diagnóstico de obesidade. Não causa dependência, tá? Outros medicamentos aí também que a gente tem aí, até da parte de compulsão alimentar, tudo isso que também rola esse medo. Mesma coisa, gente, compulsão alimentar, transtorno de compulsão alimentar é um diagnóstico, né? Assim como depressão, assim como ansiedade. O medicamento, ele pode controlar a sua compulsão, né? Ele controlou, você estava depressivo, e aí você começou a tomar o medicamento, você melhorou. Só que a hora que você começa a tirar o medicamento, seu humor que estava bom começa a ficar baixo de novo, você começa a ficar triste de novo. E aí você vê que você não está podendo tirar o medicamento, porque aquilo não foi resolvido, só está controlado. Compulsão alimentar é a mesma coisa. Se eu tomei o medicamento para compulsão alimentar e melhorou minha compulsão, beleza? Quer dizer que curou? Não, quer dizer que ele está controlando sua compulsão. No momento que a gente vai retirando esse medicamento, a gente começa a ver que os comportamentos compulsivos estão retornando, a gente não tem como retirar o medicamento, a gente vai ter que manter esse medicamento, porque senão o comportamento compulsivo ele vai voltar. Isso não significa que você tem uma dependência, que esse medicamento causou uma dependência química em você. Simplesmente aquela doença não está curada, até porque essas doenças não têm cura, tá? A compulsão alimentar, ela pode ter remissão, mas ela não tem cura. Pode vir um evento externo e você pode desencadear o comportamento compulsivo, tá? Então, esquece, isso não causa dependência. E se tiver uma necessidade do uso, pode ser feito sem esse medo, tá bom? Por que as pessoas que usam medicamento ou que estão num tratamento de sobrepeso ou obesidade, que estão querendo emagrecer e estão usando medicamento, não contam? Você já conhece alguém assim? Então, tem muitos pacientes meus que estão fazendo o tratamento, que estão em uso de medicamento, mas escondem. Não querem falar, não quer falar para o marido, não quer falar para... Esconde, tá? E por que a maioria dos pacientes escondem? Porque eles são julgados. Se você sentar com alguém aí e falar, eu estou usando medicamento tal porque eu quero emagrecer, muito provavelmente eles vão virar para você e falar assim, o quê? Você é doida? Né? Você está tomando remédio só para emagrecer? Né? Provavelmente as pessoas vão te julgar, vão olhar isso de forma, né? De uma forma meio torta, assim. Então, isso faz com que muitos pacientes que estão em tratamento não contem que estão usando medicamento, tá? Porque eles vão ser julgados pela sociedade e eles querem evitar esse julgamento, tá? E mais uma vez, esse julgamento vem porque as pessoas ainda não entendem que se trata de uma doença e que o medicamento é necessário. Uma pessoa, antes de chegar no patamar de tomar um medicamento, ela já tentou vários tipos de dieta, ela já tentou
vários tipos de exercício, ela já tentou de tudo. E o que eu mais escuto é isso: doutora, eu já tentei de tudo e não consegui emagrecer. Né? Antes eu até conseguia, mas agora está cada vez mais difícil e eu não estou conseguindo. Qual a alternativa aí, se eu já tentei de tudo? Né? Então, o medicamento ele entra aí, porque todo o restante já foi feito, já foi tentado e não deu certo. Se todo o restante não deu certo, ele vai sentar na minha frente e eu vou falar assim: tenta mais um pouquinho, tenta de novo, faz mais isso, faz aquilo. Não. Né? A gente tem que mudar, a gente tem que dar algo que ajude essa pessoa a sair disso, que mude a história mesmo, né? E aí, como médica, o nosso papel ali é poder fornecer ali para essa pessoa algo que possa ajudá-la de forma efetiva e não trazer mais ainda fazer essa pessoa, né, continuar nesse ciclo que ela já está, né, de tentar, de tentar, de tentar. Mas tudo bem. Você tem que emagrecer assim. E eu já tava falando pra eles: ó, já tô tentando, não tá dando certo. Já tentei isso, e nada dá certo. E quando ele foi parar de fumar, ele falou a mesma coisa: eu tentei parar de fumar muitas vezes, não consegui. Eu só fui conseguir parar de fumar quando eu fiz um tratamento com medicamento. E aí ele me perguntou: por que que eu posso, né, tomar um medicamento para parar de fumar e por que que eu não posso tomar um medicamento para me ajudar a perder peso? Né? E aí eu te digo: por que não? Né? Pode, claro que pode, né? Pode e deve, né? Porque já foi. Ele tentou de parar de fumar de várias maneiras, não conseguiu. E aí a solução nesse caso foi medicamento. Mesma coisa, o tratamento para emagrecer. Tentou de tudo, não deu certo. E aí o próximo passo é tentar o tratamento medicamentoso, tá? E eu não tô aqui fazendo apologia ao uso de medicamento, né? E nem sou contra a dietas e exercício físico. Mas como médica, eu posso, como médica que prescreve e que trata isso, eu posso falar um pouco mais sobre medicamento, porque esse é meu dia a dia, tá? E poucas pessoas têm esse dia a dia e pode abordar esse tema com propriedade como um médico, né? E a maioria dos médicos acho que hoje ainda não estão dispostos a falar abertamente sobre medicamento para tratamento de obesidade, medicamento para emagrecimento, porque também na área médica e também muitos médicos que não são dessa linha ainda tem esse conceito de que emagrecer é só questão de querer que emagrece, né? Como esses médicos que esse meu paciente passou antes, né? Que era só ele querer que ele emagrecia. Então muitos ainda têm esse conceito até dentro da área médica e poucos querem falar disso porque, assim como o paciente não quer falar que usa, o médico não quer falar que prescreve, né? Porque também na área médica talvez ainda tenha uma visão enviesada sobre o uso de medicamentos para emagrecer, tá? Então, mudando mais esse conceito, que a gente vai conseguir que outras pessoas tenham mais liberdade para procurar o tratamento, tá? E essa falta de liberdade faz com que muitas pessoas não se tratem e acabam evoluindo aí para consequências piores do processo de obesidade, né? Que a gente sabe, já conhece. Efeitos colaterais. Efeitos colaterais também é uma coisa que é muito falada e de forma errada e equivocada, né? Ah, isso aqui vai te dar náuseas. Isso aqui causa vômitos. Isso aqui causa queda de cabelo. Isso aqui deixa a pele flácida. Isso aqui te deixa muito agitado, vai te deixar sem dormir. Vírgula, né, gente? Depende, né? Depende, né? Depende da dose, depende do que você está usando junto, depende, né? O Ozempic mesmo, que todo mundo conhece, o Ozempic causa náusea. Eu falo: não, depende. Depende da dose que você está usando, depende do que você está comendo quando você está usando o Ozempic. Então, na maioria das vezes, o efeito colateral com o Ozempic não é pelo medicamento, é porque a pessoa está usando o medicamento e está comendo de forma inadequada. E aí, tem náuseas.
ou porque a pessoa está usando o Ozempic e está comendo mais do que deveria, e aí tem náuseas. Então não é necessariamente pelo medicamento, mas o que aquela pessoa faz quando está em uso do medicamento, né? Então, os efeitos colaterais, eles têm que ser muito bem questionados, porque se você está tendo colateral, provavelmente você está fazendo as coisas sem orientação médica, sem segmento médico ou de forma inadequada, tá? Se o medicamento ele tiver na dose adequada para você, se você foi bem orientado quanto ao uso do medicamento, se você tem um suporte médico ali para ter alguma coisa em você ali perguntar, na maioria das vezes esses efeitos colaterais que a gente coloca como sendo do medicamento é por falta de orientação ou por falta de saber conduzir muito bem o uso desse medicamento, tá? O medicamento que que eu costumo prescrever, o Juneve, o Venvance, enfim, que é para tratamento de compulsão, tem muito disso. Ah, já usei isso aí, não, doutor, não deu certo. Assim, que dose, de que jeito, né? Porque é um excelente medicamento, mas ele tem que estar na dose adequada para você. A dose para você é diferente da dose que é para sua irmã, que é diferente que a dose para o seu marido. Qual é a dose que você está usando? Qual a dose que você usou? Que horário que você usou? Enfim, os medicamentos, a maioria deles são dose dependentes. Então, se a dose dependente, a depender da dose eu tenho efeito, ou a depender da dose eu posso ter um colateral. Se tiver na dose adequada para você, dificilmente você terá colateral, tá? Então, isso também precisa aí de um bom médico para te conduzir quanto a isso, tá? Mas, na minha prática aí, os efeitos colaterais são questionáveis, principalmente esses que colocam aí, e na maioria das vezes não é pelo medicamento. Pode ser, por exemplo, efeito por déficit de nutrientes, né? Não pelo medicamento. Por exemplo, queda de cabelo. A Ozempic causa queda de cabelo? Não. O déficit de nutrientes, quer dizer, eu estou comendo pouco. Esse eu comer pouco causa um déficit de nutrientes no meu corpo que vai levar à queda de cabelo, que vai deixar minha pele mais flácida. O próprio processo de emagrecimento vai deixar minha pele mais flácida. Então, o que vocês veem muito sair na mídia aí, na maioria das vezes, não é do medicamento, mas pode ser uma consequência do processo de emagrecimento. E existem estratégias para contornar isso. Se eu estou emagrecendo, eu estou comendo pouco, mas eu estou fazendo reposição de nutrientes, meu cabelo não vai cair, minha pele não vai ficar tão flácida. Então, a maioria das vezes isso acontece, esses efeitos colaterais são ditos do medicamento porque pessoas estão usando os medicamentos sem orientação correta. E acaba que um vira e fala, também, quando eu tomei isso aí, também aconteceu isso comigo. Ah, mas também aconteceu isso comigo. Mas, né, você estava com o médico te orientando, você fez o que o médico te orientou, né? Porque você segue certinho o que o médico orienta, você faz isso. Vou te contar que a maioria, 99%, não vai ter os colaterais, tá? Tanto que tem paciente que veio já eu tomei o Ozempic, não deu certo, o paciente falou, você vai usar novamente, mas agora você vai usar do jeito certo, do jeito que eu vou te falar. E você não vai ter problema. E é dito e feito, tá? Então, a gente precisa mais do que tudo desmistificar essa parte do uso do medicamento, entender que precisa de um médico capacitado para orientar o medicamento, que não é só ir lá e comprar e usar o medicamento, tá? Que tá tudo bem eu tomar, usar de algum medicamento para emagrecer, tá? Porque se eu posso tomar um medicamento para diabetes, eu posso usar um medicamento para pressão alta, eu posso usar um medicamento para sobrepeso e obesidade, que está tudo bem se eu não consigo emagrecer apenas com dieta e exercício físico, tá tudo bem se eu não consigo ter um peso adequado só com o meu estilo de vida, até porque hoje o nosso estilo de vida está cada vez mais sedentário e, né, é difícil mesmo de ser compatível, de nos deixar num peso adequado. Então, cada vez mais a gente vai ver a necessidade, sim, do uso do medicamento para ter um peso adequado. E quanto antes a gente entender isso e falar sobre isso, conseguir conversar abertamente sobre isso, melhor. Mais pessoas poderão ser tratadas e menos pessoas estarão tomando medicamento escondido de forma inadequada, porque se eu posso falar disso abertamente, então eu posso
solucionar melhor esses problemas que são vindos aí do uso do medicamento, que na maioria das vezes não é pelo medicamento, e sim pela forma inadequada como ele está sendo usado, tá? Então aguardem o próximo vídeo, a gente vai falar sobre as canetas, e se vocês já tiverem dúvidas, já vai deixando aqui nos comentários, que aí depois a gente já alinha o script para poder tirar as dúvidas de vocês sobre as canetinhas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, então até a próxima semana.